Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te adoramos e te glorificamos pela oportunidade de estar na tua presença. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de tua glória, tua majestade, teu poder, tua autoridade é nítida, Senhor, em todo o universo, em toda a história humana. E nós temos muito a te agradecer, Senhor, por sua bondade, por sua compaixão, por sua misericórdia, por estarmos vivos, estarmos de pé, estarmos crendo, porque ao Senhor pertence adoração e louvor, mas a nós precisamos das bênçãos, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, de forma que o teu perdão alcance nossas vidas e o Senhor possa nos fazer vitoriosos. A todos nós que oramos aqui, Senhor, neste grupo de oração, onde chega essa reflexão e esta oração, seja através do áudio, seja através do vídeo, Senhor, cada grupo que recebe, cada irmão, cada amigo, seja abençoado, ele e a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor que nos dá a vitória permanentemente, em nome de Jesus. Hoje, 20 de novembro, estamos a poucos dias do final do ano, né? Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo no Novo Testamento. Hoje a carta é a Filemon, né? Estaremos dando a visão geral. Depois estaremos dando a mensagem específica da carta. A Epístola a Filemon é a mais curta de todas as epístolas, escrita por Paulo, apenas 335 palavras no grego original. Nas listas mais antigas sobre o conjunto da obra paulina, a carta a Filemon está presente. No século IV d.C., infelizmente, surgiram algumas objeções à epístola, não no que diz respeito à sua autenticidade, mas uma alegada trivialidade do seu conteúdo. Entretanto, a maior parte dos cristãos tem conseguido avaliar corretamente esta carta e reconhecendo nela a grande importância que possui, sua autoridade como divinamente inspirada e como lições práticas que podemos tirar dela para a glória do Senhor na nossa vida. Muito bem, nosso versículo de ouro diz assim: e quando fizerdes por palavra, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versos 17 e 23. Que maravilha, né? Como esta carta ela vai falar de relacionamento, de uma certa gratidão e uma certa voluntariedade, nós vamos estar com certeza dentro desses versículos aqui. Verdades inquestionáveis. A Epístola a Filemon foi escrita quando o apóstolo Paulo esteve preso pela primeira vez em Roma. Filemon morava em Colossos e era uma pessoa com riquezas que se converteu a Cristo por meio de Paulo. O esboço diz assim: saudações iniciais, que começam do versículo 1 ao versículo 3. Paulo se identifica como autor da carta e aponta Filemon como destinatário da carta. Ações de graça, versículo 4 a 7. Paulo agradece a Filemon pelo amor aos cristãos que ele já havia demonstrado. Intercessão de Paulo por Onésimo, que será a nossa segunda parte, do versículo 8 a 21. Paulo intercede por Onésimo, pedindo que Filemon perdoe
pelo cometido e o receba de volta como irmão em Cristo. E, finalmente, pedidos finais e conclusão, versículo 22 a 25. Paulo pede a Filemon que ele prepare uma pousada, na confiança de que poderia ser libertado da prisão em breve e com a intenção de visitar a região em que Filemon residia. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Na leitura bíblica do assunto, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o amado irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia e Arquipo como camarada, e a igreja que está na tua casa. Graça a vós e paz da parte do nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, também agora prisioneiro de Cristo. Filemão, capítulo 1, único, né? Versículo 1 a 9. Amanhã estaremos lendo do 10 em diante. A carta a Filemon. A Bíblia não explica como Paulo conheceu Filemon, mas como vimos em ocasiões anteriores, ela diz que Paulo viajou para Frígida e durante sua segunda viagem, segunda e terceira viagens missionárias. Como também vimos, Paulo não estava familiarizado com as igrejas do Vale do Rio do Lico. A verdade é que não sabemos como Paulo e Filemon se tornaram amigos, mas podemos afirmar com segurança que eles se conheciam muito bem. Quais são algumas características marcantes dessa carta? Parte 1. Filemon é mais breve, possivelmente a mais pessoal carta de Paulo. Dirige ao indivíduo para tratar de uma questão privada, portanto, seu conteúdo não é altamente doutrinário. Serve para ilustrar como as doutrinas do Evangelho se aplicam na vida diária. Neste caso específico, mostra que nosso relacionamento com Jesus Cristo transforma todos os a nossa vida e nos torna seguidores de Cristo e membros da família de Deus. E também salienta que é importante ser misericordioso e saber perdoar. Detalhes do contexto histórico. Local e período. A carta foi escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso em Roma. Autor. A autoria de Paulo é importante e amplamente aceita. Ele se identifica como autor do texto. As circunstâncias de Paulo. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, aguardando seu julgamento, mas não conseguia receber visita e ministrar, mas ainda conseguia, né? O protagonista, Filemon, era um cristão rico e líder de uma igreja em sua casa, em Colossos, que possuía escravo. A epístola a Filemon foi escrita quando o apóstolo Paulo esteve preso pela primeira vez. Também as característica número 2.
desenvolveu uma reputação de boas obras. É o que o Senhor afirma através de Paulo a Filemon. O amor de Filemon era notório, assim como nós precisamos aprender a amar. E Jesus disse-lhe, está em Mateus, capítulo 22, verso 37 a 38, Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, este mandamento, a gente percebe nas escrituras de Paulo a Filemon que ele tinha, porque ele cuidava da igreja, ele cuidava dos irmãos. A igreja era na sua casa. Ele abriu a porta, quanto muitos ricos hoje têm vergonha de ter até culto na sua casa, culto particular, como chamam, né? Ou culto de agradecimento, ou culto de adoração. Filemon não, Filemon tinha igreja na sua casa. Ele reunia todas as pessoas que quisessem ir no culto, a casa dele era aberta para fazer menção do nome do Senhor. Quem dera que todos os ricos dessa terra, às vezes a gente vai em determinados conjuntos habitacionais, que ali existe pessoas que servem a Deus, mas serve a Deus ocultamente. A maioria nem conhece que ele serve a Deus, nem mesmo agora pela roupa, já que a maioria veste qualquer roupa, né? Não está mais buscando vestir, cobrir o corpo, como manda, como ensina as escrituras, né? Com pudor e modéstia. A maioria hoje veste do mesmo jeito que o mundão aí se veste. Alguém diz, mas veste não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e não tem nada a ver porque é que Deus foi substituir as folhas de parreira para colocar veste de animal, de pele de animal em Adão e Eva. E assim vai. Eu não vou me prender a esses detalhes, porque aqui não é doutrina. Aqui é só a gente analisa o texto para nossa própria edificação. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, fala sobre a fé, que é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, a certeza das coisas que se espera. A comunhão e a comunicação da fé de Filemon, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo. Você observa que, entre linhas, ele também faz com que Filemon transmita esta carta às pessoas, porque ele diz assim, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, agora vírgula, no conhecimento de todo o bem que há em vós. Não é em você, é em vós. Há por Cristo Jesus. Então, essa carta foi lida na igreja consequentemente. Compartilhando o que ele tinha com os outros. Ele era um exemplo para os outros. Mateus capítulo 5, verso 16, fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quem dera que todo cristão ele tivesse a bênção de ser luz, de ser algo bom na comunidade onde está inserida, na rua, no bairro, na cidade, né? É muito importante que haja um iluminar da nossa parte através de nossas boas obras, de nosso bom comportamento, de nosso amor para com aquelas pessoas, fazendo o que pode, porque a gente não pode fazer muitas coisas, mas quando a gente se une, muita gente unida, faz um dado aqui, outro dado ali, faz como vai acontecer, como acontecia na igreja primitiva, né? Que as pessoas traziam e era distribuído de acordo com a necessidade de cada um, e havia abundância de alegria, né? E ninguém padecia fome, e ninguém também enriquecia, né? Porque enriquecer a costa dos outros não é agradável. Reanimando os corações dos santos. Tive grande gozo e consolação por teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas.
É muito bom quando a gente percebe que a palavra entranha está falando de coisas do coração, da alma. Filemon, ele se preocupava com a alma das pessoas, se preocupava com o coração das pessoas que estavam congregando ali. Quantos de nós precisamos fazer isso? Nos preocupar com aqueles que estão em nossa volta, aqueles que nos amam, mas aqueles que nos odeiam ou têm raiva de nós ou têm antipatia. Mas se eles virem que nós estamos vivendo o que o Evangelho prega, eles vão ficando envergonhados, vão se arrependendo daquela artimanha, daquela maneira insensata de nos julgar, porque não tem outra alternativa, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve julgar segundo a reta justiça. Mais do que apenas encorajar, embora isso esteja incluído. Ele ajudava a aliviar o fardo daqueles que estavam fazendo a obra do Senhor. Terceira carta de João 5,8 diz: Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, devemos perceber os tais para que sejamos cooperadores da verdade. A gente tem uma dívida. A partir do momento que eu recebo algo de Deus, como eu não posso pagar a Deus, porque tudo Deus tem, a forma como eu devo agradecer envolve o compartilhar com as pessoas. Envolve o que João diz aqui: Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Não é só os irmãos e nem só os estranhos. Algumas denominações aí só faz pelos domésticos da fé, mas aqui diz tanto irmãos como estranhos. A igreja que vive numa localidade, que ela se fecha e não compartilha com os necessitados em volta dela, ela não propaga o evangelho verdadeiro, é um evangelho capenga, um evangelho quebrado, um evangelho egoísta, um evangelho de presunção, porque e de acepção também. Porque se eu não compartilho da necessidade dos outros, logo eu também corro o risco de um dia precisar e Deus não se interessar de me ajudar, porque não viu em mim o amor que ele esperava e a preocupação que ele esperava para com os outros, e não só comigo, com meus familiares, né? Hoje em dia a gente sabe de igreja onde lá o ministro, ou o pastor, ou o sacerdote, a tia, a avó, a mãe, o irmão, tudo trabalham e tudo ganham. E quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Né? É triste isso. Quantos poderiam estar trabalhando lá fora para ajudar, mas estão tirando da igreja para se locupletarem com suas famílias? Né? Já não basta o obreiro receber, ainda tem que colocar a sogra, a mãe, o tio, a avó. Isso é uma igreja de família, mas é uma igreja condenável diante de Deus, porque Deus não fez a família, a igreja, só para si, mas para compartilhar para dentro e para fora, e não só egoisticamente para dentro da família. E que é pior, né? Uma família vive à custa de 30, 40 famílias. Isso é vergonhoso. Bendito seja Deus. Não obedecer de má vontade. Versículos 8 e 9. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como eu sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo. Paulo fala para Filemon que ele não deveria obedecer por ter obrigações com Paulo.
Parece que essa identidade de Paulo com Filemão é como se Filemão fosse filho de Paulo, mas um filho que deve alguma coisa. Me parece aqui que Filemão foi tratado por Paulo de alguma forma. Algo Deus usou Paulo para fazer que fez com que Filemão se tornasse devedor. E Paulo não cobrava essa conta a seu favor, mas em favor de outra pessoa que nós vamos estar descobrindo amanhã. Paulo podia ordenar que ele fizesse o que era certo. No versículo 8 nós podemos perceber isso. Pode lhe interessar. A graça que educa, o poder transformador da salvação, né? A espera no Senhor, mesmo quando o céu fica em silêncio. Diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Filemão 8, o capítulo único, né? Versículo 8. O que a gente entende aqui? Que Paulo dá para perceber que Filemão deveria render obediência. Se Paulo mandasse, ele teria que obedecer, teria que respeitar, né? Mas Paulo preferia que isso fosse feito de coração e alma aberta, e não por obrigação. Não que Paulo estivesse dizendo que a obediência não vale nada. A obediência vale muito. E Deus quer obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se é melhor, é uma bênção obedecer. Só fazer por fazer? Não, mas fazer por obediência é bom. Porque fazer por fazer é não fazer correto. Mas fazer por obedecer também é bom. Porque você faz de uma forma boa. Mas fazer voluntariamente, com qualidade, é bem melhor. É o que Deus espera. O caminho do coração humilde. Confiança, perdão e direção a Deus. Ele era um apóstolo, um porta-voz oficial de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque dentro da igreja não existe só pessoas perfeitas. Na verdade, não existe pessoa perfeita. A perfeição ou uma vida santificada vem tudo de Deus. É Deus que, através da sua presença, da sua palavra, do seu espírito, da sua misericórdia, é que transforma o ser de um pecador impuro para uma pureza não relativa, mas absoluta. Porque diferente do que se prega aí fora, as coisas de Deus não são relativas, elas são absolutas. Deus quer o melhor, porque Ele dá o melhor. Deus quer o puro, porque Ele é puro. Deus quer a santidade, porque Ele é santo. Deus quer a verdade, porque Ele é verdadeiro. Deus quer a fidelidade, porque Ele é fiel. Então, tudo em Deus é absoluto. Ele não aceita relativismo, né? De jeito nenhum. O que ele ordenava carregava o mesmo peso que as palavras de Cristo. Está em 1 Coríntios 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou ser espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O verdadeiro obreiro não vai transmitir legalidade para as pessoas que não sejam baseadas nas Escrituras. Nós não vamos obrigar ninguém a cumprir algo que na Bíblia não tem apoio, não tem respaldo. Quando a gente obedece à verdade de Deus, a gente obedece à verdade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus, e não nossos argumentos ou tradições ou pensamentos bestas, né? Por mais sábio que a gente seja, a gente não tem mandamento eficaz. A gente tem ideia de coisas boas, mas eficaz só o que vem de Deus, o que já está escrito, que foi para o nosso ensino que foi escrito.
né? Então Deus espera de nós que a gente transmita coisa boa. E a gente espera que as pessoas, ao receber essas coisas boas, valorizem. Porque se a pessoa está ouvindo na igreja, tem ouvido para ouvir, mas não tem ouvido para ouvir e guardar, então está difícil. Porque ela vai ser só ouvinte, ela não vai ser ouvinte cumpridor. Porque esse é o objetivo, é que a gente ouça, creia e obedeça. Aí diz, no entanto, ele sabia que poderia apelar a Filemão por amor. Versículo 9. Todavia peço-te antes, por amor, que tal, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo. Então, Paulo esperava que a consideração de Filemão para com ele estivesse tal como antes. Ele diz, antes por amor, né? Sendo eu tal como sou. Paulo já estava em idade bastante avançada, mas continuava sério, continuava grave naquilo que fazia e falava, continuava buscando a santificação e a pureza, ainda que ele se julgava o lixo do mundo, ou o pior dos pecadores. Mas mesmo assim, ele exigia dos seus que seguisse a Cristo como ele seguia, fosse seus imitadores. Ele sabia que Filemão iria querer fazer o que era certo, baseado em sua reputação. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha que é tão bom quando alguém ora pela gente. É o que eu tenho feito todas as madrugadas, orando por pessoas que muitas das vezes nem dobram o joelho. Chegam cansadas, se jogam na cama, se justificam que estão cansadas, mas esquecem que Deus esteve com ela o dia todo, 24 horas, e não se cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa. E aqueles que servem ao Senhor não devem se cansar nem se fadigar. Por quê? Porque temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então, a pessoa que não procura se preocupar com orar, é muito difícil de sobreviver muito tempo. A oração não só é um diálogo entre você e entre eu e Deus, como também é uma forma de eu me convencer de que pela palavra de Deus eu posso confiar. Porque a oração não convence a Deus, mas convence a mim de que a minha fé está chegando a Deus, de que Deus está me ouvindo, de acreditar que pela palavra, pelas promessas de Deus, assim como ele fez no passado com as pessoas, ele pode fazer comigo, mesmo eu não merecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ouvindo o teu amor e fé que tens para com o Senhor, Jesus Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Houve uma satisfação, né? Há uma satisfação na igreja quando vê um obreiro fiel, honesto, trabalhador, dedicado, amoroso, cumpridor da palavra de Deus. A igreja se sente recreada, ela se sente satisfeita, ela se sente abençoada por ter aquele obreiro, como no caso que nós aprendemos ontem sobre Tito, né? Como a Bíblia aponta, como os irmãos desejaram e insistiram para que Paulo levasse Tito na viagem, né? Tão importante que era. Tem mais, Deus quer que obedeçamos voluntariamente, segundo Coríntios, capítulo 9, verso 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua, bendito seja Deus, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que,
tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda boa obra. Essa palavra graça aqui, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. É o agir da graça, é o agir do favor de Deus, é o lembrar que Deus me abençoa, me ama, mesmo eu sendo o que sou. Deus trabalha com esperança de que eu vá obedecer, vá corresponder, vá me submeter, vá aceitar o seu comando. Assim também Paulo dá a entender que ele, o irmão, fosse abundar em graça, fosse fazer pelos outros aquilo que ele já recebia do Senhor e aquilo que ele recebia de Paulo. A obediência real é do coração, Romanos 6:17. Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Muito lindo, muito glorioso, né? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, quem foi servo do pecado? Eu, você e todos que ainda são. Mas nós servimos ao pecado, obedecíamos ao pecado e agora nós devemos obedecer pela graça e de coração a sã doutrina. Viver de acordo com o projeto de Deus, como diz um ditado, pelos sonhos de Deus, ainda que Deus não durma, mas Deus projeta, Deus pensa coisas boas, está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, né? E Deus projeta, Deus quer, Deus deseja para nós o nosso melhor. E finalmente, Colossos era uma cidade relativamente pequena, situada no Vale do Lico, perto das cidades de Laodiceia e Herápolis. O Vale do Lico ficava na região da Frígia, dentro da província romana da Ásia, conhecida nos tempos modernos como Ásia Menor. O próprio Filemon parece ter se envolvido ativamente no ministério a outros crentes em Colossos. Por exemplo, no versículo 7 de Filemon, Paulo menciona como Filemon havia amorosamente reavivado o coração dos outros crentes. Paulo tinha Filemon em alta consideração. E o versículo 17 menciona como seu parceiro no ministério do Evangelho. E pode até ser que no versículo 2, Paulo tenha identificado Filemon como um anfitrião da igreja. Olha que bênção, né? Olha que bênção. Que Deus nos ajude, nos abençoe e a gente possa entender o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. A gente pode ser a diferença do lugar que a gente está. A gente pode ser o modelo, o padrão, o exemplo. Claro, um padrão é muito forte, mas o exemplo de boas coisas, de boas obras, de uma vida fiel, de uma vida honesta. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez estou diante de Ti, continuando nesta oração que já começamos, e agora, Senhor, encerrando com esta oração e te clamando para que recebas a nossa gratidão e adoração. E que cada vida, Senhor, que escuta esta oração, que recebe esta palavra, que recebe e ouve esse áudio, Senhor, que lê esse texto, porque nós não conseguimos completar todas as vezes. Alguém pergunta por que escrever demais? Não, Senhor, nós não estamos escrevendo demais. Nós estamos tentando trazer à luz, meu Pai, conhecimentos que parecem ser demais, mas nunca é demais aprender de Ti, Senhor. Nunca é demais ser uma pessoa, Senhor, reflexiva, onde a gente possa analisar a nossa situação e buscar ver o que está certo e o que está errado dentro de nós, para mudar a nossa vida, Senhor, para nos submeter à Tua santidade e à Tua verdade,
custe o que nos custar, Senhor. Te adoro por todos que são fiéis a Ti, por todos que te amam, por todos que andam na Tua presença, por todos que te recebem como Salvador, por todos que se submetem ao Teu controle, por todos, Senhor, que adoram ao Teu nome, que confiam na Tua graça, que se espelham no Teu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, o Teu Filho, eu te clamo, Senhor, para que Tu abençoes, Senhor, todos que fazem parte, que ouvem, que escutam, e até mesmo aqueles que não escutam mais, mas com os Teus nomes nós estamos aqui na nossa relação de oração, Senhor, para que quando eles recebam a bênção, o Teu Espírito lembre eles que eles só estão recebendo aquela bênção porque tem joelhos dobrados, porque tem pessoas clamando por ele ou por ela, meu Pai, por essa família. Queremos, Senhor, te agradecer por sua bondade e queremos te agradecer pelo seu perdão, pela sua fidelidade, pela honradez do Senhor, por tudo que o Senhor faz de bom na vida do pecador, na vida dessa pessoa que está escutando, Senhor. Que ela receba o seu milagre, que ela receba a sua misericórdia, que ela receba o seu agir, meu Pai, poderosamente dentro da sua família, dentro dos seus negócios, para onde ela for, ali esteja a tua real presença, e o Senhor possa resgatar a sua vida do mal, aquela que não está bem, e aquela, Senhor, que está sendo cercada por interesses carnais, que o Senhor proteja essa pessoa de ser vítima de sanguinária de outras pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha o nosso país, a nossa nação, no lamaçal do pecado, no lamaçal da injustiça, da infidelidade, da corrupção, Senhor. Uma gangrena que está tomando forma no país, está usurpando o direito daquele que caiu para se levantar, usurpando o direito da pessoa, Senhor, refletir e se humilhar a teus pés e sair vitorioso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que não nos abandone, não nos deixe só, mas escute a nossa oração, cuida da nossa nação, cuida dos nossos estados, cuida do nosso município, cuida, Senhor, dos nossos bairros, das nossas ruas, cuida, Senhor, dos nossos amigos, moradores, nossos vizinhos, cuida, Senhor, da nossa família, Pai, para que a nossa família seja ricamente abençoada. Também te pedimos, Senhor, em favor do pobre, do necessitado, do aflito, do que está padecendo fome, daquele que não tem uma casa para morar, que está ao relento, Senhor, que não sabe mais o que fazer para pagar o aluguel, que está endividado, que está no fundo do poço. Poderoso é o Senhor para desfazer as obras do diabo, da vida e do corpo, da mente e da alma de cada pessoa, Senhor. Quanto a mim que falo contigo, te peço que o Senhor possa liderar a minha vida e tudo que eu faço para que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada grupo de oração, cada pessoa que recebe neste grupo, que vitórias alcance suas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus.